E aí galera, eu sou o Lucas Rodrigues, sou louco por diversão e seja bem-vindo ao meu canal maravilhoso Saco. Moleque, olha quem tá de volta, mano. Quem tá de volta, mano? Você é louco? Acho que faz uns 10 meses que eu não gravo vídeo, eu nem sei nem como gravar, mano. Eu não sabia nem como pôr na minha câmera, eu sabia nem regular a luz, pra vocês verem quanto tempo eu tô sumido. Foda-se! E já que eu já voltei assim, daquele jeito monstro, já deixa seu like, comenta e compartilha com a sua família, gente, que vai me ajudar muito, vai me motivar bastante e vai fazer com que eu não suma desse jeito que da última vez. Foi mal, gente, foi mal. Então, sumi, era muita fama, entendeu? A fama tava batendo na cabeça, eu falei, mano, eu tenho que me afastar um pouquinho das redes sociais, do YouTube e viver minha vida. Porque, mano, você é louco, todo dia eu tinha alguém me cumprimentando falando que era aquele moleque lá daquele canal. Você é louco, imagina. Ninguém sabe o que é isso. Edson Nunes? Quem é Edson Nunes perto de mim? Então, galera, como vocês podem ver, eu tô aqui, ó, nesse cenáriozinho novo, entendeu? Tem meu quadro aí em cima, só que não tá mostrando na câmera, depois eu vou dar uma ajeitada. Por enquanto, isso daqui vai ser meu cenário pra me gravar, entendeu? Isso daqui é meu quarto lindo, maravilhoso. Tá precisando dar uma ajeitada? Tá precisando dar uma ajeitada, mas vamos lá. Daqui a pouco vai ficar mais bonitinho. Futuramente eu vou dar pintado nisso daqui, deixar ele bem da hora também. Vou deixar uns pinchos aqui, uns quadros loucos. Vai ficar da hora pra gente gravar. Eu decidi, caralho, eu falei, mano, eu tenho que gravar um vídeo, entendeu? Faz mal cota que eu não gravo um vídeo. Eu falei, mano, tem uns 10 meses que eu não gravo vídeo. Eu ia gravar logo a retrospectiva de 2019. Só que, pô, já passou o ano, entendeu? Já terminou o ano aí, eu tô meio que atrasado. Só que hoje eu acordei com uma bela e ótima e péssima notícia ao mesmo tempo. Não sei se é bela, porque eu falei bela, acho que não é bela não. É uma péssima notícia. Na verdade eu não acordei, na verdade eu tava de madrugada e eu vi isso. Do nada eu tô lá no meu Facebook suave. Pô, tava suave no meu Facebook, vendo as publicações, vendo menina postando vídeo nos status, rebolando a bunda, caralho, 4. Nego postando foto, cara, 4 memes, aí do nada, bum, na minha cara. Donald Trump atacou o cara do, sei lá, Iraque, Irã, Islâmico. Quem é aquele cara, meu Deus? Mano, vou dar uma pesquisada, calma aí. Enfim, voltei, já pesquisei. Iraque, presidente dos Estados Unidos atacou o Iraque. E ele atacou e matou um cara bem importante do Iraque. Muito importante, tipo, muito mesmo. E nisso daí, tá, porra, todo mundo falou, caralho, ele atacou o cara do Iraque, o Donald Trump. O que ele tem na cabeça? Por que ele fez isso? Enfim, eu não sei, não sei de nada. Eu não sou muito envolvido com esse negócio de política. Eu não sei porque ele tá atacando o Iraque lá. Não sei porque o Iraque tava atacando ele também. Dizem que tava atacando, não sei se tava atacando ou não tava. Mas enfim, o que me importa. Presidente do Brasil, Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Ele está do lado dos Estados Unidos. Tá muito do lado. Já apertaram a mão e tudo mais. Falou, pô, você é louco, divide o meu tal com você. Você vende mais barato no seu país, aqui fica mais caro. É isso daí. Eles fizeram isso. E a gente fica assim, pô, mas qual o problema, tá ligado? Pô, ele tá bem próximo dos Estados Unidos. Estados Unidos pedir alguma coisa pra ele. Fala, mano, vai lá comigo, vamos. É tipo aquele cara arranja confusão e quer meter você na confusão. Sem você querer se meter na confusão, mas você tem que se meter na confusão porque você é amigo dele. Você virou amigo dele, você já apertou a mão dele, você já vendeu seu fel pra ele, você tá vendendo mais caro aqui, mais barato pra lá. Entendeu? Mas enfim, qual é a preocupação daqui meu, do Lucas, dono desse canal Saco, entendeu? Qual a preocupação tão grande dele? Vou contar uma história linda e maravilhosa pra vocês. Lá no começo do ano de 2002, em fevereiro, lá no carnaval, lindo, maravilhoso, todo mundo curtindo, dia 22 de fevereiro, nasce Lucas Rodrigues de Barros. Enfim, essa vida toda que ele passou até 2019, 2020, ele tem uma vida maravilhosa, linda e bela, sem confusão, sem problema, sem nada pra atrapalhar ele. Só que em 2020, dia 22 de fevereiro, esse Lucas Rodrigues de Barros, ele faz aniversário. E quantos ele faz? Faz a conta. 18 anos. E que porra que acontece quando você faz 18 anos? A inscrição pra você entrar no exército. Lucas, tá com medo? Nem um pouco. Não tô morrendo de medo nenhum não, pô. Porque Brasil é da paz. Brasil, eu tenho ligado. Brasil nunca nem se envolveu em porra nenhuma de guerra. Por que o Brasil agora vai ter que se envolver em guerra? Sim, o Brasil nunca se envolveu em nada de guerra. Mas enfim, a gente tá com um presidente meio doido na cabeça agora. Até coçando o nariz aqui. E ele já apertou a mão daquele presidente mais doido ainda do que ele. Falando que tá junto com ele. Enfim... Lucas tá com medo? Um pouco, porque pode aumentar a chance dele entrar pro exército nessa porcaria de guerra. Mas calma, antes disso acontecer, no finalzinho de 2019, o Lucas já tava na mente, nossa, eu poderia servir o exército, ia ser uma boa pra mim, né? Eu poderia tirar minha carta lá mais barato, eu poderia seguir carreira no exército, eu poderia virar um soldado maravilhoso, todo mundo ia olhar pra mim e falar, porra, ele é um soldado. Só que agora eu tô morrendo de medo, porque, mano, se o Brasil entrar na guerra, eles vão querer mais soldado. Se eles querendo soldado, eu cheguei lá com essa posinha aqui minha, lindo, maravilhoso, sem doença nenhuma, sem nenhum
prejuízo no corpo, o que eles vão fazer? Vão me mandar pro exército. E o que vai acontecer no exército? Eu vou me meter numa guerra que eu nem quero se intrometer. Eu nem sei quem é o cara que morreu, mano. Quem é esse cara que morreu? Você não sabe? Também não sei. Só que o mais engraçado disso tudo é que eu troquei de Brasil, viu? Vocês viram? Ó, mudei aqui. Efeitos especiais. Falou só quem sabe manjar mesmo, quem é produtor de televisão e tudo mais. Aqui, esses caras que faz cinema, conseguem fazer isso daqui. Produtor, mano. Nada a ver. Mas enfim, vamos lá. O mais engraçado disso tudo é que, mano, não deu nem uma, nem duas, nem 3 horas, mais ou menos assim. O brasileiro, nós brasileiros, lindo, maravilhoso, já criou meme. Mano, porra, os caras não tem noção, tá ligado? É tipo, pô, tá acontecendo um tiroteio ali fora, eu vou tirar foto dos caras levando tiro, vou jogar pro Facebook, editar e virar um meme, entendeu? É meio que isso. Brasileiro, assim, ele vê humor em tudo. É por isso que, mano, todo lugar que a gente chega, tipo, causando, entendeu? Eu fico pensando, todos os países tá tudo preocupado. Porra, você é louco? Estados Unidos atacou outro país. Eu fico pensando a reunião da ONU, entendeu? Imagina, a reunião da ONU. Ladies and gentlemen, senhores e senhoras, estamos mais aqui para uma reunião para relatar sobre o acontecimento que aconteceu nessa madrugada de 4 de janeiro de 2020. Um grande país, uma grande potência como os Estados Unidos, acabou de atacar o Iraque. Uma pessoa muito importante do Iraque, bem representada do Iraque, acabou de morrer pelas mãos do presidente dos Estados Unidos. Então, eu convoquei essa reunião aqui com a ONU e todos nós juntos, todos os países que estão envolvidos na ONU, para relatar sobre esse assunto. E antes de começar essa reunião, quero saber a opinião de cada um de vocês, o que vocês estão achando dessa crise, desse problema gigantesco dos Estados Unidos atacar o Iraque, do Iraque atacar os Estados Unidos. Então vamos começar aqui primeiro dando a voz para o representante da Itália. Ele vai ser o primeiro a falar para nós o que é o pensamento dele, o que ele acha disso tudo. Buongiorno, amigos. Estamos aqui mais uma vez para relatar um assunto muito importante com vocês. A minha sincera opinião é que o Iraque ele precisava de mais treinamento como agentes italianos. Sem Luigi e sem Mario, eles não são ninguém. Luigi e Mario salvaram a minha vida. Luigi e Mario me ensinaram a se esconder dentro de um noturno sem qualquer dificuldade. Qualquer coisa era só comer um cogumelo e crescer gigantesco e destruir todos os exércitos dos Estados Unidos. Então passo minha palavra para o presidente da França. Eu, como bom francês, como bom presidente da França, no lugar do Iraque, já teria revidado, já teria jogado vários croissants e vários pão francês em cima da Casa Branca. Assim a gente revidaria da melhor forma, com eles enchendo a barriga e morrendo de dores de barriga. Agora eu vou deixar minha palavra para o nosso grande amigo, representante do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, que está também do lado dos Estados Unidos. Vamos saber qual é a resposta dele. Eu, Jair Bolsonaro Messias, estou aqui para relatar que eu estou do lado dos nossos amigos e aliados Estados Unidos. Mesmo sabendo que aquele ator Brad Pitt é dos Estados Unidos, eu estou do lado dele. Ele pode botar fogo na Amazônia, mas ainda estamos do lado dos Estados Unidos. E a primeira coisa que eu vou fazer é liberar o Facebook para todo mundo, Wi-Fi de graça para todos os brasileiros fazerem todos os memes possíveis. A gente vai ganhar essas guerras com meme, paz e amor. Porque não tem um país melhor do que a gente. E South America Memes vai comandar todos vocês na linha de frente de memes. Quem não concordar com a gente vai perder suas redes sociais. Compartilhem, comentem e dá like em todos os memes do South America Memes. E sobre aquela menina pirralha, se ela se intrometer mais uma vez, eu faço meme também dela. E comento no meu Twitter. Sem mais delongas. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Pátria mata Brasil. Pior disso tudo é que eu não consegui imitar ninguém. Enfim, nem consegui imitar o Bolsonaro, que é o cara mais fácil de imitar hoje em dia. Mas enfim, não consegui. Deu pra vocês entenderem como vai ser a reunião da ONU. Então vocês já sabem muito bem que o nosso querido presidente vai dar liberdade pra todo mundo fazer meme. A gente vai derrotar aquele país sem dó, sem piedade nos memes. A gente vai destruir eles, destroçar todo mundo e vai criar uma grande potência. A gente vai passar até dos Estados Unidos de tanto meme. Mas enfim, eu vou fazer minha inscrição agora do exército, entendeu? Eu vou fazer por internet. Se por acaso eles me puxarem lá e falarem, mano, você tem que servir. Mano, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou gravar um vídeo pra vocês. A minha reação, como eu vou estar. Eu vou ficar com o cu trancado, literalmente. E se vocês, exército brasileiro, vocês me aceitarem no exército brasileiro, fiquem cientes que eu sou um merda. Eu não sirvo pra nada, eu não sei nem amarrar um cardaço. E se vocês me derem uma arma, eu vou pra casa, vou me esconder embaixo da minha cama com um fuzil AK-47 esperando quem vir. Enfim, já vou começar a fazer meu próprio meme, porque eu já quero destruir todo o país do Iraque, todo o país dos Estados Unidos e todo mundo que vier na nossa frente com meme, porque nós é foda e o resto é moda. Mas engraçado disso tudo é que o Brasil não tem munição suficiente pra durar umas 4 horas de guerra. Sério, não tem. O Brasil não tem, literalmente, ele não tem munição suficiente pra durar 4 horas de guerra. Então, tipo, pensa. A nossa única arma mesmo é os memes, entendeu? Imagina, os caras tudo correndo lá, que nem a área 51 por trás dos caras.
Mano, ia ser muito engraçado, velho. Imagina, os caras correndo. Meu Deus do céu. O povo não vai acreditar, mano. Mano, vai ter nego correndo com o pau de selfie, entendeu? Os caras vão estar gravando, mano. Imagina. Meu Deus do céu. Imagina, as novas figurinhas. Os memes. Meu Deus, mano. O brasileiro é foda. O brasileiro inventa cada coisa, mano. Só que eu já vou criar logo meu grupo pra me proteger. Primeiro, o clone do Toretto. Ele vai ser um dos primeiros a ficar de linha de frente. Os bodybuild, todos os memes de bodybuild vai estar na minha frente. A filha do Bolsonaro, ela eu vou deixar de linha de frente, com aquela cara de psicopata, eu deixo ela na frente. A Melody, pra quando chegar os caras dar aquele gritinho dela, estrondecer o ouvido de todo mundo, matar todo mundo com aquele grito. E o mais importante e o mais bravo, o pai de família. Ele vai estar lá. Eu vou ressuscitar ele para ele ficar de linha de frente também. O mais importante. Então é isso, galera. Então você já corre pro seu Facebook, seu Instagram, seu Twitter, o que for mais possível, mais próximo de vocês. Comece a fazer seus memes, prepare suas armas e vamos para a guerra. Porque é a terceira guerra mundial. Estamos todos juntos. E antes de você começar essa guerra, antes de você morrer nessa guerra, deixa seu like, comenta e compartilha nesse vídeo o que você gostou. Compartilha com a sua família, gente, por favor, e com seus amigos, que vai me ajudar muito. E, gente, me desculpa, eu tô voltando, vou voltar mesmo. Dessa vez é foco. Esse ano, 2020, é um número par. 2020 tem 2 número 2. Todo mundo que me conhece sabe que eu amo o número 2, porque eu nasci dia 22/2/2002. Então, tudo que tem 2, tudo que envolve bastante 2, pra mim é uma coisa de sorte, pra mim vai dar certo, pra mim vai ser um grande ano. Então, mano, vamos, foco. Feliz ano novo pra quem eu não dei, Feliz Natal pra quem eu não dei também, que vocês tenham um ótimo ano, que 2020 seja maravilhoso pra vocês. E bora lá, gente, vamos pra guerra, vamos batalhar, vamos fazer meme. É isso, falou e fui! Shaman, I bring a tell you love, I love from above.